Olá pessoal, estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o quanto é importante a gente aprender, e saber respeitar o tempo do plantio para poder desfrutar como se deve da colheita. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente, nessa ansiedade, nessa agitação, nessa correria do nosso dia a dia, de hoje em dia, a gente não tem paciência de esperar o tempo certo das coisas. A gente quer tudo para ontem, E aí ou a gente simplesmente não vai conseguir colher nunca aquilo que a gente deseja, ou a gente vai colher um fruto ineficiente, imaturo, um fruto que ainda não estava preparado para ser colhido, porque evidentemente foi colhido antes do tempo. E aí a chance da gente se frustrar e quebrar a cara com isso é muito grande. Isso vale para quase todas as situações da vida, A gente saber esperar o tempo certo de cada coisa. E para ilustrar um pouquinho essa nossa reflexão, eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho de Marcos, tá? Que foi o Evangelho do último domingo, do último dia 1º de fevereiro. E esse evangelho fala justamente sobre isso pra gente, que muitas vezes a gente precisa confiar mais no sobrenatural, mais naquilo que a gente não pode ver, mas que apesar disso está acontecendo, porque não é porque a gente não está conseguindo ver que aquilo não está acontecendo, certo? Então o evangelho todo está em Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34, mas eu vou ler para vocês aqui somente até o versículo 29, mas recomendo fortemente que você depois leia com calma o evangelho todo, porque vale a pena. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Então essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, uma coisa que eu acho interessante, Aliás, tem vários pontos que a gente pode destacar nessa passagem. Mas eu acho que o principal é o seguinte, quando diz logo lá no comecinho, Lembrando que para quem tem o livrinho Deus Conosco Dia a Dia, que é esse aqui que eu estou usando, esse evangelho está na página 36, certo? Para ficar mais fácil aí, se alguém que tiver o livrinho quiser acompanhar. Então, o que eu acho muito interessante aqui é logo esse comecinho já. O homem vai dormir e acorda, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Por que é muito importante a gente refletir sobre isso? Porque a gente está num tempo de muito pragmatismo, Onde as pessoas querem ser práticas, ou seja, elas só querem acreditar naquilo que os olhos delas conseguem ver e naquilo que elas conseguem provar por A mais B, racionalmente, que aquilo acontece. Mas a gente sabe que muita coisa não é sensível, não é captável, não é perceptível aos nossos olhos humanos. E nem por isso aquilo deixa de acontecer ou aquele processo deixa de cumprir o seu papel e é menos eficiente só porque os nossos olhos não conseguem contemplar aquela realidade. A gente já sabe disso, mas como o ser humano é teimoso, é tinhoso, Muita gente não aceita. Então é muito importante essa passagem para a gente entender que tem muita coisa que os nossos olhos simplesmente não conseguem entender, não conseguem captar, mas não é por isso que aquele processo não acontece, ou não é por isso que ele perde o seu valor.
certo? Assim como o germinar de uma semente. Quando alguém planta uma semente na terra, a única forma que essa pessoa tem, claro, além de plantar corretamente, adubar a terra e fazer sua parte, a única possibilidade que essa pessoa tem de ver aquela semente germinar e crescer é a confiança no processo, né? De germinação, de frutificação daquela semente. Por quê? Porque ele vai dormir dia após dia, noite após noite, e ele precisa esperar um determinado tempo para que comece a florescer, para que comece a dar os primeiros frutos, dia a dia, parte por parte, um passo de cada vez. Então não adianta eu plantar a semente hoje e querer que amanhã já esteja uma árvore frondosa, um fruto maravilhoso, porque não é assim. Eu tenho que esperar o tempo certo de cada coisa. E a minha única possibilidade, a única chance que eu tenho de ver aquele fruto crescer é simplesmente confiar e esperar que a partir do momento que eu fiz a minha parte, a terra vai fazer a parte dela ali, embora eu não consiga ver esse processo. Então a minha única possibilidade é confiar que aquele fruto vai germinar, vai passar por todo o processo, sem pular etapas, que é uma coisa que a gente adora fazer, pular etapas na vida, porque muitas vezes a gente não tem esperança, a gente não tem paciência de esperar o processo todo acontecer, então a gente já quer pular logo da primeira para a última etapa, porque a gente não tem paciência de esperar o processo, e aí a gente acaba colhendo um fruto que ainda não está preparado para ser colhido, e aí com certeza a gente vai ter problema com isso, como eu disse no início do vídeo. Então a gente depois, mais no finalzinho do trecho que eu li, Jesus faz uma comparação muito interessante, né? Primeiro vem os galhos ali, os ramos, né? E depois assim por diante, cada parte do processo, né? Como ele diz, primeiro aparecem as folhas, né? Depois a espiga. E só por último os grãos que enchem a espiga. Então, muitas vezes, qual que é o erro nosso como ser humano? Nós queremos que a espiga já nasça pronta. E não é assim. É necessário um processo. Então, primeiro as folhas, né? Depois a espiga e só por fim os grãos que vão encher aquela espiga. E isso vale para quase toda situação na vida, né? A gente precisa saber aprender a esperar o tempo certo das coisas. Então, que assim seja para nós. No próximo dia 3 agora, é dia de São Brás, que ele nos proteja, que ele nos livre de todos os males da garganta, principalmente os profissionais que precisam da voz para trabalhar, como nós professores, por exemplo, que já estamos quase voltando ao trabalho. Aproveito para deixar aqui minhas vibrações positivas, meu carinho e meu respeito a todos os professores, força na peruca para vocês, porque não é fácil, muita luz, muita força, muita sabedoria e muita fé para que nós possamos logo retomar os nossos trabalhos. E que todos vocês que estão assistindo esse vídeo possam compartilhar da sabedoria do plantio e entender que eu preciso esperar primeiro que venham as folhas, depois a espiga e depois, por último, os grãos que nutrem a espiga. Ou seja, a vida é uma etapa, são partes. E eu preciso aprender a viver o processo parte por parte. Senão, ou eu não vou conseguir colher nada, ou eu vou simplesmente colher um fruto que ainda não está preparado para isso. E aí eu vou me frustrar. Certo, pessoal? Então compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas ansiosas, que não sabem esperar o tempo das coisas, que querem tudo para ontem, né? Para que elas aprendam, na medida do possível, a adotar essa sabedoria da semente, essa sabedoria do plantio para a vida delas, certo? E assim entender que cada coisa tem o seu devido tempo e não adianta a gente acelerar. E certo, pessoal? Então, por hoje é isso. E mais uma coisinha que eu gostaria de falar só para fechar, é que
essa questão do oculto, do escondido, né? Quando a semente é lançada na terra, ela está oculta, ela está escondida. A gente não consegue ver como esse processo acontece ali embaixo da terra, ele simplesmente acontece, né? E isso é um recado muito importante para a gente entender que nem tudo a minha inteligência vai ser capaz de compreender. Que nem tudo os meus olhos vão ser capazes de ver, mas não é por isso que aquela ação perde o seu valor, só porque eu não consegui ver como deveria. Assim, muitas vezes, é a graça de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. Nem sempre a gente consegue ver os planos de Deus acontecendo, mas a gente tem que confiar que não é porque nós não estamos conseguindo ver que eles não estão acontecendo, porque quando a semente começa a germinar, a gente não vê, a gente apenas confia no processo do plantio e da germinação. E ele acaba acontecendo. E assim deve ser com a ação de Deus na nossa vida. A gente precisa confiar que apesar de tudo, apesar de nem sempre a gente estar vendo, ele está agindo o tempo todo a nosso favor. Certo, pessoal? Então por hoje é isso. Valeu!